Boa tarde, pessoal. Hoje, na exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser explicado o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O Jason vai expor para a gente nessa primeira parte da nossa atividade. Quem estiver nos acompanhando em casa, separe o recipiente com a água, se isole num local mais silencioso para poder prestar bastante atenção no raciocínio que vai ser exposto na tarde de hoje, assim como todos nós, que a gente faça o esforço necessário, silenciando um pouco os nossos conflitos, as dificuldades que nós temos, as angústias que nós temos dentro do nosso coração, para que a gente possa abrir um novo ponto de vista na nossa mente e dessa forma caminhar de forma mais equilibrada. A fluidificação da água é feita pelos amigos espirituais que acompanham cada um de nós ao longo da palestra, conforme o nosso interesse, a nossa dedicação, essas emissões que a gente modifica ao longo do entendimento, elas são utilizadas por eles para fazer essa fluidificação, que é um auxílio e uma motivação para quem se encontra em mais perturbação. Então, que a gente respire fundo nesse momento, acalme nosso coração e a gente faça uma oração. Deus da vida, Tu conheces as nossas dificuldades, as nossas mais profundas necessidades. Nos auxilia na tarde de hoje, nesse momento de reflexão, a nós entendermos um pouco mais, a nós entendermos as nossas próprias necessidades. Que o Teu amor nos sustente na busca de um caminho mais equilibrado, mais esperançoso, de mais fé. Que assim seja. Boa tarde. O capítulo de hoje é esse, então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas eu vou rapidamente lembrar o capítulo da semana passada, que tinha por título Bem-aventurados os puros de coração. Falando, Jesus enaltecendo a necessidade que a gente tem de fazer uma busca a fim de encontrar os problemas, os defeitos, as características que nos prendem ao sofrimento, à dor, às necessidades de resgate, para fazer um trabalho em nós mesmos de purificação, de conseguir remover elas de dentro de nós de forma que elas deixem de existir, que a gente não se comporte mais daquela maneira, e quando a gente é exposto a uma determinada circunstância, a gente não reaja mais da mesma maneira, que aumente a nossa capacidade de tolerância, de compreensão frente às dificuldades da vida, e que isso deve ser empreendido pelo próprio indivíduo, num esforço de compreensão, em primeiro lugar, e depois de execução, para conseguir colocar em prática aquilo que se aprende em relação a si mesmo, em relação à vida. Inclusive, no capítulo, se falava que a própria vida, Deus, dentro do mecanismo da vida, na forma como as coisas são organizadas, para nos ajudar nesse processo de transformação, de purificação interna, coloca uma lei
de ação e reação, na qual a gente acaba sofrendo a reação das ações que a gente pratica. Isso nem sempre é imediato, pode ser feito às vezes, ações que a gente fez numa vida anterior repercutem na seguinte. Isso se refere tanto a ações boas quanto a ações ruins. E à medida que a gente vai conseguindo, dentro do processo evolutivo, como espíritos, estabelecer essa relação entre as causas e as consequências, isso nos ajuda a progredir também. Muitas vezes essas limitações são bastante agudas e nós acabamos até, num primeiro olhar, num olhar superficial, julgando que se trata de um mal muito grande. Enquanto que, dentro do mecanismo da vida, como uma encarnação é um pequeno momento dentro da eternidade, não é assim que realmente acontece. Então, não é assim que Deus vê as coisas e como as coisas estão estruturadas. Eu me lembrei aqui, enquanto eu estava aguardando para a gente começar a atividade, de uma história que envolveu o Chico Xavier, de uma senhora, uma mãe, que foi procurar ele, porque ela sofria muito, porque ela tinha um filho que nasceu com uma deficiência e ele não tinha os 2 braços e nem as 2 pernas. Então, ela precisava fazer tudo por ele. E ela foi procurar ele para entender por que ter alguma consolação disso. E, em resumo, o que ele disse para ela foi que os espíritos ali presentes informavam ele que o rapaz, que era filho dela, era um espírito que em outras encarnações se suicidou. E ele adquiriu o hábito do suicídio para fugir das dificuldades e dos problemas da encarnação. Toda vez que ele se sentia pressionado numa encarnação, ele se suicidava. E isso fez com que ele virasse uma pessoa muito frágil, que não suportava nenhum tipo de pressão, de dificuldade dessas que a vida nos traz. E por isso virou um hábito. Então, tendo ele as culpas das diversas vezes que ele fez isso, e ao mesmo tempo, como um processo de estímulo e de reparação, ele nasceu sem os braços e sem as pernas para entender que ele poderia passar uma vida inteira encarnado, sofrendo as dificuldades e os problemas, que seriam até mais intensos por causa das deficiências, e que ele conseguiria chegar ao fim de uma encarnação sem precisar recorrer ao suicídio. E ela, como mãe, havia solicitado, antes da encarnação, como ela se sentia responsável por ele, por relações anteriores, de vidas anteriores, pediu para vir como mãe dele e cuidar dele nessa circunstância. Então, isso me parece uma história que ilustra bem essa questão das dificuldades como processo reparador que nós, quando desencarnados, enxergando a vida de uma maneira um pouco mais clara, quando a gente ainda não está preso aqui nas coisas da Terra, porque quando a gente é muito envolvido muito interessado aqui nas coisas da matéria, a gente morre e permanece interessado aqui. Por isso que a maioria dos espíritos desencarna e fica aqui no meio de nós, na crosta, com os mesmos interesses. Mas quando a gente desperta para o mundo espiritual, para entender a nossa verdadeira essência, quando a gente está desencarnado, a gente consegue antever de uma forma um pouco mais clara esse processo. E por isso a gente acaba tomando decisões, fazendo escolhas que hoje, encarnados, sofrendo elas, com o peso que muitas vezes elas nos têm,
a gente se sente sobrecarregado. Mas é esse o motivo, né? Isso vai passar, né? Também agora me lembro de uma outra história do Chico, que ele estava numa época passando por muitas dificuldades e estava desanimado. E o Emmanuel apareceu para ele, que era o anjo da guarda dele, e ele disse para o Emmanuel perguntou para ele primeiro, o que que tu tem? Ele disse que ele até ficou chateado, pô, que anjo da guarda é esse que não sabe o que o tutelado está passando? Ele disse, eu tô mal, tô triste por causa disso, por causa daquilo, contou para ele. E ele disse, pediu para o Emmanuel, tu não poderia intervir junto à Nossa Senhora, a mãe de Jesus, para que ela amenizasse um pouco o meu sofrimento? E ele disse, tá bom, eu vou tentar. Não sei o que vai dar, mas eu vou tentar. Depois de um tempo, o Emmanuel voltou e trouxe um recado para ele, dela. O recado dizia o seguinte, isso também vai passar. Né? Falando que a dificuldade passaria. Ela tem um objetivo educativo e que se a gente suportar ela, procurar tirar delas as lições, ela passa. Deixa a lição e a gente segue adiante. E é exatamente nesse sentido que vai o capítulo de hoje. Porque se a gente não tiver esse estado, a gente não consegue tirar os ensinamentos das dificuldades. A gente tende a reagir num impulso. E nesse impulso a gente tem uma série de reações padrões. A gente se irrita, é uma das formas mais comuns. A gente se revolta, a gente se deprime, a gente busca compensações através das diversas sensações, porque como aquilo está nos pressionando, a gente quer se sentir um pouco bem dentro de todo aquele turbilhão. E aí a gente busca uma compensação através das sensações físicas. Cada um tem sensações que gosta mais. Então, alguns comem compulsivamente, outros fazem sexo para liberar hormônios, outros recorrem ao álcool ou às drogas, outros procuram exercícios físicos extenuantes também que liberam hormônios de satisfação para gerar o mesmo bem-estar. Outros procuram compensações um pouco mais psicológicas, no sentido de se sentirem alguém, serem elogiados, serem reconhecidos, adotam formatos externos de comportamento para serem vistos pelos demais e elogiados, como se o reconhecimento externo das pessoas sobre nós fosse nos transformar em algo que em profundidade a gente ainda não é. Para a gente entender dessa maneira e começar a fazer exercícios, verdadeiros exercícios contra isso, contra esses impulsos que são uma forma natural, no sentido que dentro do processo evolutivo, como nós somos os mesmos espíritos que viemos reencarnando dentro do processo evolutivo, mais para trás a gente era mais primitivo. E esse primitivismo foi gravando em nós determinados comportamentos dessa ordem. Agora, nesse estágio onde a gente se encontra, na verdade já há um tempo atrás, mas agora com bem mais consciência, com bem mais capacidade de entender tudo isso, é necessário que a gente comece a fazer um esforço na direção de autossuperação, de controlar e superar esses impulsos, para que eles sejam diluídos na nossa maneira de ser e a gente possa construir outras coisas, outras maneiras de ser, outros valores no lugar, que nos garantam mais paz, que nos garantam mais estabilidade frente às circunstâncias. Todo mundo quer paz, né? É uma coisa muito comum. O que varia é as interpretações das pessoas a respeito da palavra paz. Pessoas comumente, por exemplo, acreditam que ter paz
é ter uma situação financeira confortável. Se não tiver ninguém me enchendo o saco, eu não tenho problema de ordem física, não tenho problema de ordem econômica. Tô lá, eu feliz, lá na minha casinha, com a minha família, com as coisas todas. Posso passear, posso viajar, posso fazer o que eu quero. Então eu estou em paz. Essa é a ideia geral. Mas ela não corresponde a uma realidade, porque, segundo a definição evangélica, a paz verdadeira ela é inabalável. Ela não sofre oscilações de acordo com as condições externas. Pode acontecer qualquer coisa, pode estar dentro de um sofrimento, de uma dificuldade, e mesmo assim a gente mantém a paz. A gente consegue ver isso com clareza nos exemplos de espíritos mais nobres que encarnaram entre nós e deram esse exemplo, demonstrando, mesmo em momentos agudos de pressão e dificuldade, a capacidade de se manter esperançosos, felizes até, por ver as coisas, por entender a vida, os objetivos e embora a situação desagradável no momento, vendo o que isso iria produzir de benefício no futuro para eles e para os demais. E por isso eles mantinham a paz interna. Então, é na direção de hoje que o capítulo vai. São só 3 pequenas passagens, todas estão no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus na Bíblia. E eu vou ler as 3 rapidamente, para depois a gente poder fazer alguns comentários sobre elas. A primeira diz assim, é Jesus falando nas 3. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. A segunda diz assim, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a terceira diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos? Aos antigos ele está se referindo ao que tinha na lei mosaica, porque o povo hebreu seguia a lei mosaica. E lá, nessa lei antiga, tinha uma série de regras de comportamento. A gente conhece algumas delas, as mais famosas são os 10 mandamentos. Então é daí que ele faz a pergunta, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar será réu no juízo. No juízo que seria realizado no mundo espiritual, no céu, né? De acordo com a crença. Isso é o que estava na lei. Agora ele vai dizer assim, ó, pois eu vos digo, ele altera o conteúdo um pouco, que todo o que se ira, que se irrita, contra o seu irmão, será réu no juízo. Não só o que matar. E que o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. Referindo ao conselho interno do povo hebreu. E raca é uma palavra local, uma expressão de extremo desprezo. A pessoa normalmente falava essa palavra para outra, a quem ela desprezava, e cuspia de lado quando o desprezo não era tanto que cuspia na própria pessoa. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno, que era a crença hebraica de condenação no pós-morte. Por isso que ele usa a figura, porque ele está falando para o povo que ainda acreditava nessas coisas, e ele sabia que os esclarecimentos viriam a posterior. O detalhamento disso tudo. Por quê? Hoje é uma coisa comum, a gente brinca, né? A gente fala, tu tá louco. Mas a gente tem que entender o contexto de época. Uma acusação de loucura para alguém era uma coisa bastante grave, porque a pessoa perdia os direitos sociais. Se ela fosse realmente tida como louca, ela poderia perder os seus bens, a sua casa, poderia ser inclusive exilada da sua terra. Então, é a essas características que ele está se referindo. Mostrando que não é só o ato de matar, a agressão final, que gera problema, mas a referência é em relação a todos esses estados emocionais que passam dentro da gente.
a esses impulsos que eram aos quais eu estava me referindo. Então, vamos para a primeira, voltamos à primeira. Bem-aventurados os mansos. Por quê que é bem-aventurado o manso? Bem-aventurado é uma expressão que na tradução poderia ser tomada como um ato de estímulo. Avante, continuem vocês que são mansos. Continuem lutando, continuem se esforçando, vocês que são mansos. E por quê? É claro que a gente consegue ver de uma forma bem rápida e bem clara a questão da irritação. A irritação, a gente se irritar, se indignar com alguma coisa, é uma coisa comum. E o enquadramento inicial direto que a gente faz disso é com esse estado, né? Tanto que ali na descrição ele falou, aquele que se irritar contra o seu irmão, que fizer isso e aquilo. Bom, vamos estender um pouco mais o conceito. Então, vamos procurar imaginar, lembrar das diversas vezes em que esses impulsos internos disparam em nós ao longo do dia. Daqui a pouco, alguém chega perto de nós e nos diz alguma coisa que vai contra aquilo que é o nosso interesse, a nossa maneira de ver a vida, a ideia que a gente faz a respeito de nós mesmos. A gente se sente ameaçado, a nós ou as pessoas que a gente tem sob nossa responsabilidade, se sente agredido. E isso dispara um processo, dispara um impulso de defesa e de agressão. Normalmente é esse. A agressão, não estou falando de agressão física, mas é uma agressão de não aceitar, de ficar brabo. Eu posso até ficar quieto, eu posso até ficar em silêncio, mas por dentro o impulso foi disparado. Não é assim? Em outras situações, dependendo do tipo da minha personalidade, das dificuldades que eu esteja enfrentando, eu posso reagir de outra maneira. Até diante da mesma circunstância. Mas não apenas dessa circunstância, de outras. Daqui a pouco eu tinha uma expectativa que eu iria ou conseguir um emprego, ou conseguir comprar alguma coisa, ou conseguir superar algum problema, que o meu exame lá do meu diagnóstico da doença que eu estou enfrentando teria um resultado melhor. E aí, quando eu pego aquilo, ou quando a situação me chega, aquilo me gera um impacto. Esse impacto é um impacto que pode ser também depressivo, de abatimento, de tristeza. Em outros pode ser de revolta, de incompreensão, de indignação. Não pode? Não acontece assim? Eu estou pegando situações mais intensas, mais graves, mas vamos pegar situações menores. Uma discussão com alguém, uma contrariedade da vida, tu vai no caixa eletrônico e o caixa eletrônico não funciona. O que acontece? O disparo é um disparo sempre de inconformação com aquilo. O tipo de reação varia, mas o disparo é um disparo de inconformação. Vocês vejam que se em situações pequenas a gente reage com tamanha intensidade, o que acontecerá nessas outras maiores? Quais serão as chances da gente conseguir manter uma encarnação inteira, do momento que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, sem contrariedades, sem problemas? Na própria relação nossa uns com os outros, é natural que, se nós formos atender os nossos interesses, as outras pessoas também vão querer atender os interesses delas. E isso, por si só, vai gerar disputa e conflito. Mesmo dentro da nossa casa, mesmo nas pessoas com quem a gente convive. E diz amar muitas vezes. Então não tem como. Como que eu vou passar uma vida inteira dentro da matéria que está sujeita a todas as transformações, a desgastes orgânicos, às doenças? A sociedade expressa a nossa média evolutiva com todas essas revoluções sociais, convulsões sociais que acontecem o tempo inteiro. Como que a gente vai passar uma vida inteira sem ser exposto a esse tipo de coisa? Não tem como. Mas é o que a gente espera. Quando a gente está lá querendo manter aquela paz,
falsa da qual eu falei no início, é isso que a gente quer, na verdade. Tu quer manter aquilo ali o mais tranquilo possível, de forma que nada saia do lugar, mas vai sair. E esse medo, porque as coisas saiam do lugar, que aconteça alguma coisa que abale esse estado, já é por si só uma conturbação. Eu já não consigo ficar em paz dentro daquilo ali. Porque o medo de perder aquilo ali já me incomoda, no fundo. Já me angustia. Já é um tumulto para mim. Claro que, na minha perspectiva, esse tumulto ainda é menos pior do que eu perder aquilo ali. Mas é. Não é um estado de paz. Todo mundo vai morrer. E quando as pessoas da minha volta, mesmo que eu conseguisse manter, o que não é possível, mas vamos supor, eu conseguisse manter tudo direitinho lá, as pessoas vão morrer. Olhem como a gente reage diante da perspectiva da morte. Como nos abala. Dos outros, da nossa. Não digo nem da morte, vamos pegar as doenças. Abala. Se forem doenças graves, abala. Para algumas pessoas que têm, isso varia muito de acordo com o nível de medo. Se a pessoa for mais medrosa, até pequenas doenças abalam. Então, o que fazer, usando essa expressão de Jesus, essa frase de Jesus, para transformar isso? A primeira coisa, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de compreensão a respeito da vida. Vocês notem que a nossa sociedade ela não está estruturada diante disso. Tudo, se vocês pegarem, por exemplo, os canais de TV aberta, mesmo os canais de TV fechado, se vocês pegarem as plataformas de TV por streaming, tipo Netflix e agora tantas outras que estão surgindo, o que a gente vê, na grande maioria do conteúdo, é o quê? Entretenimento. A gente tem que ficar lá vendo aquelas bobagens acontecendo, tentando dar risada, tentando achar alguma coisa interessante. E aí tem notícias sobre essa revolução social, cada um dá uma opinião, e se gera tudo isso. Agora, coisas assim que nos ajudem a refletir mais profundamente sobre a nossa destinação, por que a gente nasce, por que a gente morre, para onde a gente vai quando a gente morre. Essas respostas e essas perguntas, elas foram abandonadas por causa da frustração dentro do processo religioso. Não nos responderam elas. E a gente vai meio que tocando o bonde e vivendo a vida. Sem parar para pensar mais profundamente em cada uma dessas coisas. Então a gente precisaria fazer um processo de reflexão a respeito de cada coisa que nos acontece. Infelizmente, nós somos guindados a isso apenas quando a dor bate a nossa porta, que é o capítulo da semana passada. Quando as dificuldades surgem, a fim de nos ensinar, aí a gente vai pensar nisso. Assim mesmo, normalmente, para querer fugir do problema. Para querer que solucionem o nosso problema e a gente possa continuar a nossa vida material feliz dentro da nossa tranquilidade relativa. Então não é disso que Jesus está falando. Ele está falando da construção desse processo. A mansidão, ela vem nesse processo em que eu cuido. Quando o impulso dispara, eu vejo, isso aqui está disparando. Ó. Eu estou reagindo assim. Eu estou me irritando. Eu estou me deprimindo. Eu estou me entristecendo. Eu estou com muita euforia, porque não é só as ações ruins. Eu fiquei muito eufórico. E aí na euforia a gente perde o senso crítico, perde a capacidade de analisar, de ponderar situações. Disparou isso aqui dentro de mim. Bom, se disparou, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: por quê? Por mais que pareça uma resposta óbvia, mas não é. Não, mas isso é claro, eu tive uma notícia tão ruim assim, tá. Mas o que me incomoda nessa notícia? Os espíritos, no livro dos espíritos, dizem assim: multiplicai os porquês. Por que isso me incomoda tanto? Todo mundo se incomoda na mesma intensidade que eu? Não.
Por que a mim isso afeta dessa maneira? Aonde que me dói? Aonde que é o meu calo nessa situação? Outra pergunta, por que eu reajo assim? Por que eu me irrito? Ou por que eu me deprimo? Por que isso me abala? Por que isso me deixa eufórico, alegre, contente? Vocês vão entender nisso as causas das variações que se chamava antigamente de bipolaridade. Que se está radicada na influência espiritual, encontra os ecos dentro do próprio indivíduo. Que quando está diante de alguma coisa que ele gosta, que está satisfeito, ele fica feliz. Daqui a pouco aparece algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que o contraria, ele fica triste. Por que é assim? E a gente se deixa levar nesses impulsos. É normal, todo mundo é assim. Claro que todo mundo é assim, a gente vem desse processo. A média da humanidade é essa. Agora, quem queira sair disso, quem queira ter mais estabilidade, quem queira conseguir lidar mais com os problemas, os espíritos desencarnados que queiram se preparar para as dificuldades que vão encontrar ao reencarnar, podem começar a pensar exatamente nisso. Olhar para dentro de si. Cuidar os impulsos. Isso é difícil. Isso é bem difícil. Primeiro, porque a gente não está habituado. A gente está acostumado com o automático. Então, daqui a pouco, a gente se distrai fazendo as coisas, volta para as rotinas do dia e se esquece até de se observar. Se esquece até de vigiar essas variações internas. Então, precisa um grau de determinação, de esforço muito grande para manter essa vigilância constante. Observar essas variações como verdadeiras anomalias. Eu estava estável, daqui a pouco aquilo muda. Por quê? E não fiquem com a resposta imediata. Ah, por quê? Porque o outro veio aqui, me xingou, o que tu quer que eu faça? É isso que as pessoas dizem. Tá, mas por que o xingamento dele me afeta? Por que ele me dizer tal coisa, ou ele se comportar assim, me causa tamanho abalo? Por que eu dou tanta importância para a opinião dele? É para todo mundo que eu reajo assim? É a mesma intensidade para cada pessoa que vem me abordar? Para cada situação da vida? Por que para umas eu dou mais valor e para outras eu dou menos? Tá, então vamos pegar essas que eu dou mais valor. Por que elas têm tanto valor para mim? O que tem de bom nelas que para mim é tão importante mantê-las? Eu preciso olhar para isso. E aí, se eu fizer esse processo, e aí vem a vantagem, por exemplo, através da doutrina espírita e das bases das diversas religiões, a gente consegue chegar a princípios que norteiam a vida. E vocês notem que a base é uma base comum entre as religiões cristãs e até com algumas religiões orientais não cristãs a respeito desses princípios e desses valores. Que a valorização da matéria gera problema, né? Que as coisas são transitórias. E aí eu começo a olhar com referência, comparar o que eu sinto com referência a essas coisas que eu estou procurando aprender e estudar, eu começo a encontrar diferenças. E essas diferenças me levam a enxergar essa diferença que antes eu nem notava, me leva a começar lenta e gradualmente a fazer com que aquilo que tinha tanto valor para mim comece a perder. Eu começo a ver realmente, tem outras coisas. Eu não preciso ter tanto medo disso. Eu não preciso dar tanto valor para isso. Claro que na tendência isso prevalece durante um tempo. Eu fiz assim, eu vivi assim durante quantos anos? Quantas vidas? Por isso que a tendência é muito difícil. Ela vai vir de novo. Eu cheguei à constatação, cheguei à conclusão. Quantas coisas vocês aprendem e pensam, e a gente aprende a respeito da vida através da doutrina espírita, aqui nas palestras, o pessoal que faz grupo de estudo. Depois a gente vai viver na prática. Vai botar na prática o que a gente estuda. É fácil? Não. Está lá a tendência para nos incomodar. Quem dera fosse assim, né? Não, entendi, pronto, acabou, nunca mais. Mas não é assim. Então vamos estender um pouco esse conceito da mansidão, entender ela como se ela fosse um amortecedor interno. A nossa capacidade de receber alguma coisa, um impacto, uma dificuldade,
uma notícia, qualquer coisa, e conseguir lidar com ela sem que ela nos altere profundamente os nossos estados de ânimo, sem que a gente perca a esperança, sem que a gente perca os objetivos de vida, especialmente aqueles mais nobres. Assim, a gente começa a construir a segunda passagem, que é o bem-aventurados os pacíficos. Por que são duas? Jesus não estava se repetindo, porque são estados diferentes. Enquanto o que está tentando desenvolver a mansidão, ele está nessa luta, e é uma luta, isso vai levar à construção de um estado de paz, que é o estado alcançado quando eu realmente não sou mais abalado. Que é o que eu disse, que esses espíritos mais nobres sempre nos deram como exemplo, mesmo nas situações mais difíceis. É possível chegar lá? É. Quem é que coloca o limite? Eu. Por quê? Porque lá no fundo eu gosto ainda de algumas coisas. Quando eu estou indignado, eu quero botar aquela indignação para fora. Quando eu estou contrariado, seja fazendo cara de triste, seja me isolando, eu quero que as pessoas saibam que eu estou mal. Então há um comprazimento, há alguma coisa em mim que gosta ainda daquele estado, e eu o mantenho. E morro muitas vezes com ele. Vou para o mundo espiritual com ele. Influencio o resto da humanidade. Faço parte aqui da humanidade encarnada com ele. Estimulo nas pessoas encarnadas os mesmos tipos de reação que eu tenho. Aliás, nós atraímos os espíritos desencarnados exatamente por causa dessas características internas. Aí vem de novo o capítulo da semana passada. As impurezas atraem as impurezas do mesmo tipo. Então, quando a gente reza e pede paz, a gente tem que ter noção que a gente está assumindo um compromisso. É um ato de responsabilização da nossa própria parte. Se eu quero ter paz, se eu quero alcançar isso, então eu vou precisar antes buscar a mansidão. Vou precisar me vigiar. Vou precisar aprender sobre a vida. Porque existe uma lei divina, que não tem nada a ver com a lei humana, que coordena as coisas. E que independente da muvuca que esteja aqui no planeta, essa lei ela nunca é abalada, ela não muda uma vírgula. Como ela funciona? Qual é ela? A gente vai aprendendo por ação e reação. A gente vai aprendendo pelas experiências. Então a gente vai lá, faz alguma coisa, gera problema, gera sofrimento, a gente diz, bom, isso não serve. E tenta uma outra coisa. Só que quem é que diz que essa outra coisa que nós vamos tentar é melhor que a primeira? Pode não ser. A aceleração dessa capacidade de compreensão é o que os espíritos superiores, por já terem mais experiência nesse processo evolutivo de como as coisas funcionam, vêm aconselhar através da doutrina espírita. E da mediunidade, na verdade, como um todo, desde que o mundo é mundo. Porque sempre que existiu seres humanos, existiu mediunidade. E os espíritos, que são as pessoas desencarnadas, se manifestaram através dela. Vocês notem, só como exemplo, que lá no Velho Testamento, quase 4.000 anos atrás, Moisés já interditava, proibia a comunicação com os espíritos. Porque as pessoas iam até os cemitérios para fazer atividade de necromancia, que era a relação com os mortos, e ele proibia esse tipo de coisa. Então, se ele proibia, era porque existia. E ele proibia por quê? Porque ao nível evolutivo sendo muito baixo da humanidade, não havendo compreensão nenhuma a respeito disso, a relação com os espíritos caía no misticismo, como se fossem seres sobrenaturais. Vocês notem que isso dura até os nossos dias. Essa relação de sobrenatural com os espíritos como sendo divindades. Lá, 4.000 anos atrás, com mais ignorância, era pior. Então, para que eles não fossem manipulados pelos espíritos, que eram pessoas de baixo padrão evolutivo, que se aproveitariam desse estado desencarnado, ele proíbe. Mas já existia.
Para concluir, essas relações, os disparos desses impulsos, para vocês terem uma noção, isso acontece quando vocês vão ali tomar passe agora. O pessoal que está em casa, que separa a água, e que aí os espíritos superiores vão lá e fluidificam a água. Quando a gente usa essa palavra fluidificar, são determinadas substâncias etéreas, bem sutis, não encontram o mesmo estado que a nossa matéria bruta, essa matéria que a gente toca, os nossos corpos e tudo mais. A gente pode usar a palavra energias para poder fazer uma correlação, mas não é exato, tá? Então, o que se transfere ali no passe são energias, são fluidos. O que se transfere para a água são fluidos. Só que todos nós temos fluidos e energias. A grande questão é qual é a qualidade disso. Isso depende da nossa maneira de ser, dos valores que a gente nutre. Certamente todos vocês já ouviram falar em aura. Aura é uma região de entorno que cada um de nós tem, cada ser humano tem, aonde estão polarizados. O que é isso? Tem uma determinada região fluídica que estão impregnadas com as nossas características. Quando eu chego lá com as minhas características aqui na minha aura e eu chego perto da outra pessoa, a minha aura toca na dela. Sem que eu faça nada para isso, é natural. Eu só chego aqui, aproxima, a minha aura toca na dela. A gente troca impressões quando isso acontece. Eu percebo os tipos, a característica que está impregnada na aura dela, e ela percebe a minha. E isso gera uma impressão sobre cada um. Daí vem as antipatias naturais, as simpatias naturais, que depois, com o tempo, até podem ser, pois isso pode se modificar com a convivência, mas é daí que surge. Bom, os espíritos desencarnados também têm aura. Eles também têm uma região fluídica, e eles também podem manipular fluidos. Eles também podem dar passes, sendo evoluídos ou não. Então, se eu estou aqui e chega um espírito de baixo padrão evolutivo, com as suas características, por exemplo, é um espírito irritado, raivoso, ele chega perto de mim e ele me transmite as suas características, o que eu sinto, o que eu registro? Raiva. Eu sinto as mesmas características. Por que eu sinto? Porque eu também as tenho. Então aquilo me desestabiliza. Aí, mas não tem espírito superior para interferir? Tem. Agora, tu te sintoniza com ele? Ou no teu dia a dia tu dá vazão para esse tipo de comportamento impulsivo? O cara que é evoluído, ele não é impulsivo. Ele já fez isso aqui. Ele já desenvolveu. Para ele ser anjo da guarda, ele já superou isso aqui tudo. Para mim me sintonizar com ele, eu vou precisar ao menos fazer esforço. Aí ele vai vir e vai tentar me transmitir os fluidos e as impressões dele, e eu não vou ser refratário. Porque eu tenho alguma coisa que eu estou construindo que recebe aquilo que ele está me transmitindo. Às vezes, vocês notem que é mais comum a gente passar por isso, fora de uma atividade espírita, por exemplo, em casa, sozinhos, quando a gente está quebrado. Se tu está mal na foto, tu está triste, tu está te sentindo verdadeiramente assim, sem forças, mas tu não está naquele estado assim de pena de si mesmo, tu está realmente querendo sair daquilo ali, mas tu não está encontrando como, e tu está quebrado. Se tu te volta, às vezes, assim, se tu pede ajuda internamente, às vezes nem precisa dizer, Deus me ajuda, mas só assim, eu preciso de ajuda. Aí daqui a pouco dá alguma coisa que nos alivia. E a gente não sabe explicar. É isso que aconteceu. Tem alguém desencarnado, com um padrão um pouco melhor que o nosso, que chega ali e transmite as suas impressões. Então isso serve como um mecanismo de disparar esses impulsos? Sim. É assim que uma boa parte da influenciação dos espíritos funciona sobre nós. Então, se eu quero, uma pessoa está tentando se melhorar, está fazendo esses esforços, eu não quero, porque eu não gosto dela, eu quero que ela permaneça na minha zona de ação, para mim poder ficar incomodando ela, para mim poder manter a relação com ela.
Eu tenho mágoas dela, por exemplo. Por exemplo. Ou é uma companheira de desequilíbrios. E eu não quero perder o companheiro. Então, o que eu faço? A pessoa está lá, está se esforçando, tá, eu chego perto dela. E gero esse impulso através de uma ação fluídica. Transmitindo para ela as minhas características. Ela registra. Se ela não tiver vigilante, o que vai acontecer? Ela se toma daquelas características. Ela também vai se sentir assim. Aí, vocês nunca passaram por isso? Daqui a pouco vocês estão bem, não tem nada, nenhum problema assim. Daqui a pouco começa a ficar irritado, começa a mudar, começa a incomodar. Acontece, não acontece? Ou eu estou tentando superar um vício, daqui a pouco do nada começa a me dar vontade. E aí me explicam que é da química da coisa. Mas não é só da química. Tem a vontade de alguém desencarnado que também é viciado naquilo e me estimula. Quer gerar euforia para mim perder o senso crítico, para me empurrar, para que eu saia por aí, faça qualquer coisa sem consequência nenhuma e depois me arrependa, depois eu fique culpado. Como é que me estimula? Estimula euforia, alegria, assim, gozar a vida. E eu recebo aquilo. Se eu tiver vigilante, eu consigo conter. Eu consigo me dar conta. Opa, está acontecendo isso. Se está acontecendo, eu preciso, e eu já percebi que isso é ruim para mim, isso é uma coisa que me causa mal, na hora me causa um bem-estar por algum motivo, mas no fundo, a longo prazo, isso vai me gerar um problema maior, eu preciso resistir. E aí, resistindo, não tendo tantas alterações, eu consigo conviver com essas relações com os espíritos desencarnados, com os outros encarnados, com as circunstâncias da vida, com os problemas, as notícias ruins, as boas, com tudo. Eu me torno uma pessoa mais estável. E assim, vou lenta e gradualmente construindo um estado de paz. Bem, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa transmissão online. Que vocês consumam a água e que principalmente possam refletir ao longo da semana e fiquem em paz.